Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a um Jogo de Palavra aqui na Rádio Renascença. Estamos novamente nos estúdios do Porto, desta vez com o defesa central Pedro Barney, um jogador que se tornou célebre por ganhar 2 taças de Portugal, por 2 clubes que não são os grandes, um Estrela, outro Boa Vista, e que depois cruzou-se com figuras do alto como Figo, Bobby Robson, no Sporting. E a minha primeira pergunta que faço ao Pedro, obrigado por ter vindo, antes de mais, obrigado, como é lógico. A primeira pergunta é o que é que diz ganhar essas taças por clubes que de facto têm uma história não tão forte como os outros mais conhecidos. Bom, antes de mais quero agradecer o convite e dizer que para mim é uma honra estar aqui, porque era apreciador do trabalho do seu pai. Obrigado. Sou apreciador do seu trabalho, acho que é uma forma de fazer jornalismo que hoje não é muito habitual. É um jornalismo diferente, a mesma relação entre nós desportistas e os jornalistas é hoje... Sim. Ou no passado era diferente do que é agora, e eu sinceramente prefiro essa relação do passado. Claro. Uma relação mais próxima, mais amiga, talvez, se podemos dizer isso. E pronto, para mim é um gosto estar aqui. Em relação à pergunta que me fez, sim, foi a primeira taça que ganhei foi no Estrela, um clube que até acho que era a segunda época, acho não tenho a certeza que era a segunda época que estava na primeira divisão. Uhum. Eu estive no Estrela na primeira época que o Estrela subiu, tinha sido Boa Vista para ir à procura de um desafio novo, mas tinha contrato com o Boa Vista. A época correu bem, muito bem até. Na segunda época, a época estava a correr dentro dos mesmos parâmetros e surgiu a meio da época essa possibilidade. E a verdade é que nós desde muito cedo começamos a pensar na conquista da taça. Pode parecer... sei lá, agora é muito fácil depois falar, mas a verdade é essa. Nós estávamos com uma posição estabilizada no campeonato, face aos nossos objetivos. Eu creio que na altura o campeonato seria de 20 equipas. Eu creio que nesses 2 anos do Estrela eram 20 equipas que disputavam o campeonato. Nós estávamos com uma pontuação já aceitável, praticamente com o objetivo garantido, e eu creio que fomos jogar ao Marco, uma eliminatória da Taça de Portugal no Marco. E eu creio que não sei se será nessa, será noutra, mas tenho a sensação que foi aí, porque eu não sou muito bom com memórias. O Porto é eliminado, creio que em casa, por Tirsense, salvo erro. E nós ficámos ainda estávamos no começo, mas achamos que podia haver ali uma oportunidade, pelo facto do Porto ter sido eliminado, eventualmente um grande cruzasse com outro e poder... Claro. E porque nós também tínhamos a convicção que podíamos disputar o jogo com qualquer equipa, mesmo com as equipas grandes. Aliás, isso no campeonato foi sempre muito visível, que éramos capazes de fazer. E a partir daí foi o João Alves, que na altura era o treinador, disse que era essa a nossa aposta. Tanto que nós, sempre que havia uma eliminatória da taça, e se fosse a meio da semana, que normalmente era na semana anterior, e isso no fundo é um dos argumentos para justificarmos que isso era verdade, a equipa era completamente mudada. Eu acho que chegámos a mudar os 10 jogadores de campo, e às vezes todos não jogavam na jornada anterior, para podermos estar mais frescos para o jogo da taça. Creio que uma vez jogámos em casa com o Benfica, com a equipa que supostamente seria a equipa que não era habitual. Isso é um risco muito grande para uma equipa como a Estrela, mas a verdade é que o plantel tinha jogadores de qualidade e em quantidade para poder fazer isso. E as coisas correram sempre bem. Acho que nesse jogo o Benfica perdemos, salvo erro, 3-1 em casa, mas disputamos o jogo taco a taco, não é? Como era habitual. E pronto, e chegamos à final da taça. Sempre com prolongamentos, com segundos jogos, e pronto. E ter ganho uma coisa que nós apostamos desde cedo, com tantas dificuldades, até meio da final da taça jogamos em casa com o Guimarães, empatamos, fomos a Guimarães, ganhamos no prolongamento. Em Braga foi igual, jogamos em casa com o Braga, fomos a Braga, ganhamos ao fim de 22 penaltis. Havia ali uma história, parecia que aquilo estava-se mesmo destinado a ser para nós, não é? Pronto, e essa foi para o clube, para nós, jogadores, a maior parte dos jogadores,
ou que estavam a começar ou que tinham feito carreiras e estavam no fim de carreira, como talvez o Duílio, o Nelson Borges, claro. O Melo. Havia alguns jogadores que já... Pronto, foi de maneira diferente, mas foi uma alegria imensa para todos. Claro. No ano seguinte voltei para o Boa Vista e nesse ano fomos à meia-final da Taça também. E creio que foi em Aveiro que perdemos 1-0 com um golo, assim, o VAR deu daquelas fífias que normalmente não dava, que ele era um excelente guarda-redes, mas naqueles, e fomos eliminados pelo Beira-Mar. No ano seguinte ganhei a taça pelo Boa Vista, e no ano seguinte fui eliminado pelo Benfica, estando no Sporting, pelo Boa Vista, nas meias finais da taça também, sim. Em Alvalade, num prolongamento também em que o Arthur estava para sair, tinha um problema qualquer num braço. O jogo parou e ele não saiu, e nesse bocado que não saiu marcou o golo e eliminou o Sporting, que tinha jogado, o Boa Vista tinha jogado connosco no sábado anterior, tínhamos ganho 4-0 para o campeonato e fomos eliminados nessa meia-final. E pronto. Isso é a história do Bardi na taça. Exato, houve ali uma fase que correu bem em muitos momentos, mas a correr mesmo muito bem poderia ter dado mais taças ainda, não é? Sim. E pronto, mas são recordações muito boas. A final da taça pelo Boa Vista contra o Porto é também memorável, não é? Um Porto campeão, com uma equipa excepcional, e o jogo foi disputado, e eu recordo-me de ouvir o Pinto da Costa a dizer no fim que o Boa Vista tinha merecido ganhar, e para isto acontecer, que reconheceram até os adversários, reconheceram o valor da nossa equipe e a justeza da vitória, não é? Pronto, e foi mais um momento, porque eu nasci no Boa Vista, fizemos a formação no Boa Vista, o nosso grande rival é o Porto, apesar de não competirmos para os mesmos objetivos, é o nosso rival da cidade, e isso deu um prazer especial também, não é? Sim. Aliás, a propósito de ter sido formado no Boa Vista, quando sobe aos séniores, apanha, por exemplo, um guarda-redes muito excêntrico, que é o Borota, não é? Eu ainda não era sénior nessa altura. Era júnior ainda. Mas privei com ele, o Borota era realmente uma figura. Tinha um cão, as pessoas... Tinha um cão, deixava o cão atrás da baliza, penteava o cão no balneário com uma escova. Aquilo era... O Borota era mesmo... Eu lembro-me, a coisa que me marcou foi que ele era um indivíduo assim de um porte anormal para a época, claro. Nós portugueses na altura éramos mais pequenos que somos hoje. Sim. E havia um número de luvas, eu creio que seria o 10, não sei se estou a... Acho que o máximo é 11. Pronto, e na altura o número máximo de luvas ele não conseguia apertar no pulso, por isso ele cortava a luva rente ao pulso, tirava aquela parte daquela fita que enrola, porque aí ele não lhe servia, por isso ele era realmente um monstro. E lembro-me também dele colocar, eu vi aos treinos e uma outra vez cheguei a treinar com eles, ele punha aqueles melhores batedores livres e os avançados à entrada da área, de qualquer zona da área, e apostava com eles, como não conseguiam marcar-lhe um golo dali daquela distância, não é? E eu acho que ele nunca se atirava para o chão, e ele só se posicionava e levantava os braços ou baixava, raramente tinha que fazer uma defesa, por isso ele era mesmo um guarda-redes excepcional, mas pronto, excêntrico, como havia muitos jogadores na época. Pois, mas porquê é que não criou um nome forte cá em Portugal? Ele chegou a ir para o Porto. Chegou, sim. Falou-se uma história do Wrexham. Foi, exatamente, sofreu. Não sei exatamente, eu acho que essa excentricidade dele que lhe permitiu ser constante no rendimento. Okay. Eu lembro-me, acho que é um jogo que ele vai para o banco, e ele vai para o banco com uma bolsinha, com rádio e com uma garrafa de água, como se estivesse na bancada, não é? Por isso. E pronto, e na altura aquilo era aceitável, não é? Pois, as coisas eram, o profissionalismo não era tão marcado como é hoje. Eu lembro-me também do Vítor Batista no Boa Vista, eu era miúdo e via os treinos e os jogos, e o Vítor Batista tem histórias de Boa Vista que são assombrosas, não é? O Vítor Batista era capaz de não treinar uma semana e jogar ao domingo, não é? Não aparecia sequer. O Major sofreu imenso com o Vítor no Boa Vista, mas a verdade é que ele chegava aos jogos e fazia coisas diferentes dos outros. E quando treinava, como é que era? Quando treinava? Sim, o Vítor Batista. O Vítor Batista praticamente não treinava. Há uma história no Boa Vista que essa eu não assisti, mas que um dia de muita chuva estava tudo a correr à volta do campo e ele andava com um oleado dos empregados de bicicleta atrás do resto do grupo.
E pronto, o Vítor era mesmo muito diferente do resto dos jogadores, mas pronto, são essas figuras que marcam o Claro, desporto e acabam também por ser agregadoras, no fundo, porque sim, as pessoas gostam de ouvir estas histórias Claro. e na altura pronto, não é muito bom para quem tem que conviver na altura, os concorrentes diretos da posição, o treinador tinha sempre problemas para resolver, Claro. mas a verdade é que depois ao domingo isso ninguém sabe, ninguém vê, só Claro. vem o resultado final E no no resultado 80 final muito menos, não é? e no resultado final ele era realmente excepcional, tecnicamente era um jogador fora do normal. Jogo de cabeça e pés era Tudo. era Eu tudo acho bom, que não é? ele era mesmo diferente. Eu lembro-me uma coisa que me impressionava muito no Vítor era um cruzamento para a área e o normal seria os avançados disputarem a bola com os centrais e ele saltava e rodava o corpo e parava a bola no peito, que era uma coisa que ninguém conseguia fazer, não é? Ele também era um indivíduo forte, alto, Sim. com um porte atlético bastante vincado. E ele fazia muitas vezes esse movimento de ameaçar que disputava o lance de cabeça e parar a bola no peito. Por isso, só os jogadores com coisas diferentes Claro. e mesmo com uma cabeça diferente, não é? Pois, também, claro. Porque há jogadores, no futebol há diversos tipos de personalidades e eu acho que é isso que faz as grandes equipas, não é? E às vezes é preciso haver uma personalidade que seja disruptiva e que Claro, sim. seja diferente para as coisas funcionarem, não é? Sim. Mas é preciso também que haja jogadores altruístas, que pensem mais nisso. Claro. O Vítor era aquele, e eu acho que isso é aceito no meio, na equipa, isso é aceito com facilidade. Os jogadores percebem bem quem são os jogadores que, apesar de não serem, sei lá, à vista desarmada, ou aquele profissional a sério, mas que nos ajuda porque nós sabemos que no jogo é essa irreverência, essa responsabilidade que vai resolver alguns problemas também. Claro, e os jogadores aceitam essas características, pelo menos na altura aceitavam, eu Claro. creio que agora também, mas pronto, há mais ruído à volta e às vezes isso não é assim tão... não transparece tão bem para fora. Sim. Eu tinha outro nome curioso do Boa Vista, que é mais do meu imaginário do que ter algum conhecimento de causa, é o Phil Walker. O Phil era outra figura. Como é que ele era? O Phil era outra figura. O Phil, olha, o Phil e o Bobó eram duas personagens. O Phil era um negro europeu e o Bobó um negro africano, e o Phil referia muitas vezes isso ao Bobó Era? para provocar. Sim, claro. E isso era, no balneário, era uma coisa... Mas curiosamente, em relação ao Phil, eu cheguei ao subir a cena no ano em que o Phil é contratado ao Leixões. Ok. Pronto, e o Phil falava só inglês, ia arranhando algumas coisas em português, mas era muito engraçada a pronúncia que ele tinha em português, e nós facilmente, alguém que não fala português, no caso o Phil, e na altura não era muito comum haver jogadores europeus assim, mais brasileiros, e os estrangeiros eram mais dessa origem, era facilmente nós dizíamos, olha, quando pede uma faca, como é que chama a faca? E nós dizíamos um palavrão qualquer, ok, e ele... sim. Pronto, mas a verdade é que ele depois aprendia que a faca era a faca que se dizia, porque não se esquecia que não podia dizer outra palavra. E o Phil era um desses casos. O Phil era um duro dentro do campo, um duro no sentido que era um jogador leal, corretíssimo com os adversários, mas que em cada disputa de bola metia tudo e mais alguma coisa. Por isso, disputar uma bola com o Phil era um perigo, que apesar dele ser correto, ele era muito intenso nessa disputa. E era raro, aliás, a primeira vez que o Phil caiu e ficou no chão lesionado e foi preciso o massagista entrar, toda a gente sabia que ele tinha uma lesão grave, porque ele nunca tinha caído e ficado no chão para ser assistido. E o Phil era esses casos, era um jogador que no treino não era o jogador mais intenso, não era o jogador que trabalhasse mais. Havia aquele treino que habitualmente se chamava de conjunto, que se fazia normalmente à quinta-feira. Uhum. O Phil nesse treino era o jogador do jogo. Nos outros não era um malandro, mas era um jogador que fazia o básico, não era muito aplicado. Mas sempre que o Phil nos faltava, ou que o Phil tinha algum problema, porque o Phil já chegou ao Boa Vista tarde e acabou a carreira no Boa Vista já com 37 por aí, e assinou 3 anos de contrato com o Maia na altura, aos 37 anos. Por isso as pessoas sabiam bem da condição dele.
E o Phil, nós quando sentimos algum cansaço, eram os próprios jogadores, e ele estava no posto médio, disse, Phil, fica aí sossegado, o interesse é que domingo estejas lá. Claro. Por isso não havia aquela, todos treinam e só os que treinam mais é que merecem jogar, não, eram os próprios colegas que suportavam às vezes ou lhe pedíamos para descansar um pouco, porque sabíamos que precisávamos do Phil ao domingo no jogo. E o Phil era realmente um assombro no campo. A parte defensiva, hoje, aquilo que hoje é designado pela transição, o Phil, quando perdíamos a bola, ele era um palhinha, mas um palhinha talvez ainda com mais agressividade. Okay. E com bola era um jogador mais simples, que quando marcava golos, eram golos de outro mundo. Eu vi um na Luz. Sim, um na Luz. Muito fora da área. Mas ele teve mais um ou outro, não foram muitos, e pronto, aquilo era um motivo de paródia. Era, porque nós usávamos muito com a técnica, chamámos a technique do inglês. Houve um treinador brasileiro quando chegou ao Boa Vista, que era o Pepe, que trazia umas bolas de borracha pequeninas, que era para treinar a técnica individual, e iniciámos sempre o treino com aquelas bolas. E nós brincávamos muito. Phil, vamos fazer aquela de sem deixar cair e tal. E o Phil envolvia-se muito naquilo, e aquilo era motivo de chacota quase todos os treinos, mas ele foi melhorando, mas não era essa a característica dele, né? Nós estávamos à espera, mas era uma coisa que nós brincávamos muito, e era, pronto, e serve também para criar um ambiente entre os grupos e ligações mais próximas entre os jogadores. E o Phil realmente era uma figura, era muito meu amigo. Mas foi? Sim, o Phil infelizmente já faleceu, sim. Mas o Phil fomos sempre muito próximos, mesmo depois de jogar e tudo. Era uma pessoa que eu gostava muito. O Barney estreia-se na UEFA ainda no Boa Vista? Sim, aliás o meu primeiro jogo oficial pela equipa principal do Boa Vista é numa competição europeia. E é com quem? É com o Bruges. Com o Papin? Com o Papin. E do Van der Elst, creio, sim, era uma equipa do Kelmans. Do Kelmans? Isso era uma equipa... Isso era um comboio, não é? Não, era o Kelmans e o Papin, na altura, um jovem. Aliás, é o Papin que marca os 3 golos nesse jogo. Lá em Bruges. Lá em Bruges. Nós jogamos aqui, foi creio que na minha segunda época de sénior. Eu, na época anterior, não tinha jogado. Depois eu tinha 18 anos, quando fiz 19 começou a segunda época, e eu comecei a ficar próximo da equipa principal, mas não era fácil porque os centrais dessa equipa era o Adão, que era o capitão da equipa, que era um guineense, contemporâneo do Bobó, mais velho, mas havia muitos guineenses no Boa Vista na altura, que o Adão era um central já muito... Batido, uma pessoa com uma liderança forte, e o outro era o Frederico, que era internacional por Portugal. Na altura ainda não tinha sido chamado à seleção porque ele tinha vindo dispensado do Benfica, e era difícil entrar numa dupla como esta, né? Mas eu senti que cada vez estava mais próximo. Já no ano anterior, quando João Alves assumiu a equipa, eu senti que podia ter ali uma oportunidade. E há um jogo em casa com o Guimarães que eu estou para entrar, mas na altura só havia duas substituições, só 5 jogadores no banco, não é? Hoje é tudo muito mais... Até as oportunidades eram mais difíceis, não é? Sim, claro. E eu estava para entrar, e há um jogador que se lesiona, e eu já não entro, era para me estrear no Bessa, não me estreiei. Era para jogar também nesse jogo com o Bruges em casa, ganhámos 4-3, que foi um jogo épico, e não o fiz. E depois vamos jogar a Bruges, e eu também não estava no 11 inicial, só que quando vamos para o aquecimento, já depois do aquecimento, o João Alves muda a equipa e tira o Jaime Alves, que era o lateral direito, e diz: vais tu jogar como lateral, porque eles vão jogar com 2 avançados na frente, o Papá, e eu não me recordo quem seria o outro, e eu jogaria mais sobre a direita, mas como tinha características mais de jogador da zona central, poder... Pronto, a verdade é que, eu entrei quase sem aquecer no início do jogo. Nós tínhamos uma equipa muito boa, o Filipovic, o Zé Rafael, o Casaca, o Alfredo, tínhamos o Tonanha, tínhamos o Phil Walker, o Parente, tínhamos uma equipa excepcional. Perdemos 3-1 com 3 golos de Papão, num cabeceamento, num cruzamento e um cabeceamento assim no coração da área. E 2 livros diretos. 2 livros diretos, não estou a mentir, um livro indireto bastante longe,
e um livre indireto dentro da área, porque o árbitro resolveu marcar uma falta ao Alfredo por ter a bola muito tempo na mão. Ok. Era naqueles tempos Eu que sei, aquilo era complicado. Então, e o Barney também não sofreu isso depois no Estrela com o Vital, não? Ou já não estava no Estrela? Já não estava. Já não estava. E então o terceiro golo vem de uma falta dessas dentro da área, um livre indireto, puseram a bola para o lado e quase furava a rede. Sim. E perdemos 3-1, mas tivemos ocasiões de golo. Lembro-me de uma ocasião do Filipovic, mesmo em cima da linha de golo, que ele vai encostar e a bola passa-lhe por baixo da chuteira, assim uma coisa mesmo daquelas que só acontecem uma vez na vida. E nós, no Boa Vista, nessa altura, e a partir daí, e antes disso também, disputava os jogos, era uma coisa que era, para mim foi sempre sei lá, não era uma coisa muito entendível à luz da razão, não é? Porque como é que o Boa Vista, com equipas com orçamentos tão baixos e com jogadores que as pessoas não conheciam, se disputava competições com o Atlético de Madrid na altura. Eu era miúdo, fui ver um jogo ao Bessa de uma competição europeia que o Boa Vista ganhou 4-1 o Atlético de Madrid. Um gol de Diamantino de livre. E isso, pronto, para mim, já nessa altura me fazia confusão, depois comigo envolvido ainda fazia mais, porque nós realmente disputávamos os jogos com as equipas grandes. E eu lembro-me que nas competições europeias nós fomos eliminados lá a metade das vezes, mas na outra metade que eliminámos equipas que supostamente não estariam ao nosso alcance. Claro. E mesmo as vezes em que éramos eliminados, já não me recordo assim de uma vez em que fôssemos esmagados. Houve sempre aquela possibilidade de termos passado, não é? Sim. E pronto, e foi nesse jogo que me estreiei, e a seguir, no jogo seguinte para o campeonato não joguei, mas depois comecei a jogar com regularidade no campeonato até sofrer uma fratura de perónio num jogo em Braga. E pronto, e essa época acabou para mim, e depois na época seguinte, quando recomecei, voltei, e logo no início da época fixei-me na equipa e depois foi. Aí com o Frederico já? Aí com o Frederico. Okay. Aí foi em 86, é quando o Frederico vai para o Mundial. É o Mundial, exatamente. Sim. O Frederico e o Ribeiro são os dois. O Ribeiro tinha vindo da Académica, exato, que também chegou no ano em que eu subi a sénior. Aliás, nesse ano chegaram muitos jogadores que se perduraram no Boa Vista: o Alfredo, o Casaca, o Ribeiro, o Tonanho, o Filipovic, o Zé Rafael, o Phil Walker, o Zé Pedro, que era de Estoril, que era um jogador excepcional, mas que nunca teve cabeça também. Muita gente que chegou nesse ano e que fez história no Boa Vista e fez carreira e contribuiu para o crescimento do clube. Claro, sim. Quando que Boa Vista deixou e que Boa Vista encontrou depois das épocas do Estrela? Eu fui encontrar um Boa Vista mais forte em todos, pronto, porque na época que eu subi a sénior, as condições estruturais, os campos para treinar, mesmo o clube já era muito organizado. Por exemplo, a parte médica foi sempre algo que o Boa Vista fez questão de ter sempre gente boa nessa área. Não nos faltava nada, tínhamos os ordenados em dia, isso foi sempre Os prémios de jogo também? Prémios de jogo, que na altura era uma coisa que era muito habitual e que envolvia muitas pessoas. O Major fazia até um jogo muito grande com os prémios. Porquê? Porque nas fases más era habitual ele ir ao balneário e ter aqueles discursos muito agressivos, mas acabava sempre com o aumento dos prémios para os jogos a seguir. Uns próximos 10 jogos, ou 3 jogos, ou o que fosse, não é? Ele criava sempre ali uma espécie de um desafio à equipa para podermos... para motivar. Isso era uma das estratégias que ele utilizava frequentemente, que era com os prémios. E pronto, eu encontrei um Boa Vista mais profissional. Aliás, não foi só o Boa Vista, a sociedade, as pessoas vão evoluindo, não é? Claro. Mesmo a profissão de profissional de futebol foi evoluindo também, foi ganhando mais responsabilidade, a exigência foi sendo maior, e à medida que eu avancei na carreira isso foi muito notório. A metodologia de treino foi mudando, a parte da nutrição, do sono, tudo isso começou a aparecer naquela altura ainda. Não havia nada quando o Pedro entrou na equipa do Boa Vista? Não, era tudo muito... Eu acho que até costumava dizer, éramos carne para canhão, mas não era uma carne para canhão que eu hoje me arrependo. Eu fazia tudo na mesma. Eram as condições da altura, é o homem e as suas circunstâncias, não é? Por isso nós temos que olhar sempre à luz do que era o futebol, do que era a sociedade na altura. Mas era um Boa Vista sempre em crescendo, sempre cada vez mais próximo das equipas grandes, cada vez mais a destacar-se dos outros
concorrentes. Já Manuel José, no regresso ao Boa Vista? Ainda João Estrela? Alves, quando chego, Ainda. e depois, creio, não sei se o Raul Águas foi antes, mas a seguir Manuel José. Manuel José. E João Vieira Pinto? O João Vieira Pinto aparece já, eu creio que ele aparece, na primeira época de Manuel José. Ele depois sai para o Sporting e quando chega ele está no Atlético de Madrid. Depois já não... mentira, ele já tinha estado... eu acho que ele vai para o Atlético de Madrid na época que eu não tenho a certeza. Isso já não... Sei Ele, que acho que é 90, 91. Não, eu sei que eu estou no Estrela e ele está no Boa Vista. Com o Raul Águas como treinador, há um jogo qualquer na Reboleira que nós ganhamos 3-2, o Estrela ganha 3-2 ao Boa Vista e eu lembro, há um dos golos que é o João Pinto que marca, que é o segundo golo. Mas é um jogo excepcional do Estrela, sei que nós chegámos ao 3-0 facilmente e aquilo podia ter evoluído para mais, depois acabámos com as calças na mão e sofremos 2 golos, um de livre, creio, do Valdir, um central brasileiro muito forte, um chute longe e um golo do João Pinto já na segunda parte e acabámos ali até um bocadinho aflitos. E eu sei que nessa altura o João Pinto estava no Boa Vista e depois, por isso ele já começou nesse ano e no ano seguinte eu apanho na primeira época de Manuel José, mas eu acho que ele já tinha estado no Atlético de Madrid antes. E que tal? E o João era realmente um jogador diferenciado. Não é? Era João Pinto e Ricky já na altura? João Pinto, Ricky e Marlon. Aquilo era. Eu acho que sim, nós tínhamos uma frente de ataque que era. Acho que não era só a qualidade deles, era também as características deles que faziam com que os adversários não se entendessem. Por exemplo, nós jogámos num 3-4-3, habitualmente, jogámos sempre como nós às vezes num 3-5-2, mas habitualmente era um 3-4-3, com o Ricky, com o João Pinto e com o Marlon. E hoje, pronto, fala-se muito que os extremos vêm para dentro. O Marlon e o João Pinto não eram extremos, eram avançados, eles andavam por todo lado. Por isso para os adversários era uma dificuldade tremenda. Isso podia criar alguma dificuldade defensiva também à nossa equipa, mas nós tínhamos isso muito bem assimilado. O Manuel José costumava dizer os laterais atacam, quando temos a bola são avançados, são extremos, quando não temos são laterais, como se jogássemos com uma defesa de 4. E ele dizia, mas isso não é possível, a gente apanha o outro. Ele dizia, não dá, apanha o outro. E eles tinham que fazer, e se não conseguissem faria outro, e a equipa assumia esse papel, porque nós sabíamos que dando liberdade àqueles 3 jogadores, fundamentalmente ao Ricky e ao Marlon, mesmo que na parte defensiva uma outra vez a coisa pudesse não estar tão... Nós criávamos uma espécie de uma sub-equipa sem eles, defensiva, que se unia mais e que esperava que eles pudessem depois ajudar. Mas ofensivamente isso criava no adversário muita perturbação, não é? Porque eles nunca estavam onde deveriam estar, onde supostamente os adversários esperavam que eles estivessem. Depois veio o Arthur e a coisa continuou, não é? Porque era exatamente um jogador com o mesmo perfil, não é? E pronto, e acho que é uma equipa, os jogos de futebol, as pessoas falam, mas depois há uma coisa que resolve sempre os jogos, é a eficácia nas 2 áreas, não é? É nas áreas que se resolvem os jogos. Sim. Quer sendo eficaz na finalização, quer sendo eficaz defensivamente e não permitindo muitas ocasiões. Pronto, é ali que se decide muito e é ali que estão talvez os jogadores que marcam mais as equipas, porque pronto, depois temos os médios, que no fundo eu também entendo que uma linha média forte que ligue estas coisas, mas não há nenhuma linha média forte que tenha sucesso se a bola não entrar. Claro, sim, para entrar é preciso jogadores especiais. Há jogadores que têm golo e outros que não têm, e é preciso haver nas equipas jogadores que marquem golos e que tenham essa capacidade de marcar, pelo menos, não é? E nós tínhamos muitos jogadores com muita capacidade para marcar. Incluindo o Barney, não é? Não, eu nunca fui de muitos golos. Nessa época, por acaso, mas até golos históricos. Sim, acho que foi mais a felicidade de ter estado em alguns momentos. Sim, eu nessa época, por exemplo, marquei o golo em Braga, que nos dá a vitória 2-1 no final do campeonato e nos permite chegar ao 3º lugar. O Sporting acho que perde em Chaves e nós ganhamos 2-1 em Braga. Eu marco esse golo no final. Na eliminatória com o Inter também. Dizer, o Zenga, né? Marcou um golo ao Zenga. Numa eliminatória de sucesso. Uma coisa é marcar e perder, outra coisa é marcar, ganhar e passar. Claro. Outra... E essa eliminatória, pronto, às vezes os jogadores ficam associados a coisas que na verdade não são. Eu não era um goleador. Aliás, uma das coisas que eu fazia bem
e que gostava de fazer era por exemplo, nos livros laterais, aparecer sempre na zona do primeiro posto, porque eu desviava bem aquela casquinha, aquele toque no primeiro que mata a defensiva adversária. Eu fazia isso muito bem e quer dizer, para fazer uma coisa não se pode fazer outra, não é? Eu não me importava nada de fazer esse papel. E normalmente os golos que marquei até foi nessa zona sempre, porque às vezes ou ia um bocadinho atrasado, ou a bola vinha numa posição favorável e acontecia, mas não era um goleador, nem tinha muito esse instinto goleador. Na primeira mão, o Klinsmann sei que estava ausente, mas na segunda já jogou em San Siro. E era o Pedro com ele? Na altura eram os três alemães, o Rema, Matthaus, o Brems e o Klinsmann. Cá ele não jogou. O Matthaus jogou cá, mas saiu até foi um toque olho daqueles que hoje talvez tivesse um cartão vermelho, aquele toque na zona do Aquiles, mas não foi intencional. Por isso é que eu às vezes hoje acho que as regras também foi aquele toque que quando vou a chegar ele trava e eu na altura que vou pousar o pé raspo-lhe no tendão daqueles, mas eu não fazia essas coisas. Sempre não era um jogador que gostava de disputar, mas não era maldoso. Sim. E naquele caso não foi, claramente. E ele saiu, não sei se ao intervalo, se antes, e também nos facilitou. Mas a verdade é que esse jogo com o Inter, para mim, é histórico em casa, porque nós jogámos com uma equipa que era campeões do mundo, os jogadores, o Bergamo e o Zenga, os três alemães, eram jogadores de altíssimo nível, e nós fomos claramente superiores na eliminatória. Nesse jogo no Bessa, fomos claramente superiores. Ganhámos por 2-1, o golo do Inter é um golo fortuito, porque a bola ressalta porque os campos também não eram como são hoje, não é? Sim. O campo estava daquele pesado, não é? Com alguns bocados de relva solta, e a bola bate num bocado de relva e trai o Podar e passa-lhe por cima. É um golo que normalmente nos tempos de hoje não aconteceria, porque aquilo é difícil de acontecer. Mas nós tivemos 4, 5, 6 oportunidades de golo claros, um golo anulado ao Marlon, claramente em jogo, não é? Sim? Claramente em jogo. Não sabia. Assim, antes do 1-0, o Marlon marca um golo que está 1 metro atrás do último defensor e o Arte anula. E tivemos uma bola na barra do Casaca, o João Pinto teve uma oportunidade também, o Ricky também. Eu acho que aquilo foi um massacre autêntico que nós demos ao Inter, que era uma coisa impensável e é uma coisa impensável nos dias de hoje. E depois fomos para Milão, claro, conscientes que ia ser uma tarefa difícil, mas houve um pormenor que eu acho que o Manelos era muito hábil nesses jogos psicológicos. Nós estávamos no túnel, eu lembro que o túnel provavelmente não será no mesmo sítio onde é hoje, era atrás de uma baliza e os balneários eram mais ou menos a meio da bancada e nós tínhamos de descer uma escadaria muito estreita até a um canto do estádio, assim na zona do pontapé de canto. Sim, sim. E lembro de estarmos juntos com os jogadores do Inter e eles olhavam para nós assim com aquele ar de desdém, a sorrir e cochichavam uns com os outros, quase a olhar para o nosso equipamento e para o nosso aspecto e para as camisolas, e isso acho que o Manuel José disse: cantem, sim, cantem, não fiquem com essa cara. E eles estão a olhar para nós, estão a gozar, mas depois no final é que vamos ver quem é que vai gozar. E aquilo deu, quer dizer, nós já estávamos motivados, não é? E pronto, e empatámos 0-0, fizemos um jogo mais defensivo, o Inter esteve muito mais por cima, mas não houve muitas ocasiões de golo, nós também tivemos uma ou outra, e pronto, e acho que à medida que o jogo ia decorrendo, o Inter foi sentindo que provavelmente podia ser eliminado por uma equipa que ninguém conhecia, a chamada equipa, que foi a partir desse jogo, eu acho, que chamaram a Boa Vista a equipa das camisolas esquisitas, e ficou conhecida em Itália, porque depois houve mais histórias com equipas italianas, já tinha havido antes, com a Fiorentina, com a Lazio, acho que com o Inter. Voltou a ser com a Lazio depois, com 2 gols do Ricky? Sim, essa eu estou a... é dessa? Eu da outra não estava nessa. Assim, das eliminatórias que eu tive com equipas italianas, eu recordo-me que fomos eliminados pelo Torino, o Torino do Lentini, a primeira transferência multimilionária no futebol. Que houve aquele incidente com o Marlon em Turim, que perdeu os sentidos e esteve mais para lá que para cá. E o Bobó chorava nesse jogo quando viu o Marlon. Quando o Bobó se aproximou do Marlon e viu o estado em que ele estava, o Bobó saiu pelo campo a chorar, a correr, emocionado com aquilo que tinha visto.
e aflito. Eu acho que a palavra correta era aflito, porque o Marlon demorou um tempo a ser reanimado e acho que teve sorte, porque podia ter sido uma tragédia. E depois eliminamos a Fiorentina do Baccio aqui com penaltis. Penaltis, não é? Eliminamos a Lazio, fomos eliminados pelo Nápoles. Nápoles, sim. Também me lembro. Que eu me lembro dessa eliminatória que perdemos 2-1 lá e podia ter sido cá, empatámos 0-0, creio. E pronto, mesmo nas alturas em que fomos eliminados, os jogos eram sempre muito disputados. Por isso, os italianos, pelo menos os italianos, sabiam que iam encontrar ali alguma coisa que os ia pôr à prova, não é? E pronto, são coisas que depois vão marcando as carreiras e os clubes e o futebol também é feito estas histórias. Claro, claro. Qual é que era... David e Golias. Sim, exatamente. Qual é que era assim a característica pessoal, digo, não jogador, porque isso todos nós vimos, né? Ricky e Marlon eram pessoas sociáveis, eram pessoas que mais fechadas. Como é que era o seu comportamento no dia a dia? Aquilo que eu assim à distância vejo, e não é só em relação ao Ricky ou ao Marlon, eu acho que nessa época eu tive essa felicidade. Por muito diferentes que as pessoas fossem, por muito boas pessoas ou más pessoas, ou mais fechados ou mais abertos, os grupos tinham essa capacidade de poder, mesmo assim, se relacionarem com eles e tirar alguma coisa positiva. Bom. Por exemplo, nós ao Marlon, eu acho que ele não vai ficar chateado comigo, porque nem não vai com certeza que eu não tenho essa... Nós chamávamos pavio curto ao Marlon, porque o Marlon fervia em pouca água, né? Okay. E os grupos aproveitavam às vezes essas características para espicaçar mais ainda, não é? Porque eu acho que nessa altura não valia a pena ninguém ficar muito ofendido, porque se não aceitasse a brincadeira a coisa não melhorava, antes pelo contrário. Isso, acho que essa aceitação de diferentes características, de diferentes jogadores, que era boa para o grupo. É evidente que de vez em quando a coisa resvalava para a confusão, não é? E muitas vezes, ouve-se falar, eu já andaram à porrada dentro do balneário ou no treino. Isso acontecia com muita frequência, claro. Mas nós até costumávamos dizer que isso era bom para o grupo, porque havia problemas, mas resolvia-se os problemas. Era um problema que existia, que não devia ter acontecido, claro, mas que era resolvido na hora, não ficava a fervilhar, não é? E pronto, e eu sempre tive a sorte de estar em grupos que tinham comportamentos coletivos dessa forma. O Ricky, por exemplo, que falou do Ricky também, o Ricky era uma pessoa muito especial, ele era atleta de Cristo. O Ricky tinha sido, antes de ser atleta de Cristo, tinha sido o oposto do atleta de Cristo. Okay. E nós brincávamos muito com essa faceta. Aliás, tínhamos um grupo que íamos, quando estávamos no Estrela, que eu comecei com o Ricky no Estrela. Sim. E ele chamava, meninos, venham ali, que ele queria nos levar a palavra de Cristo, e nós íamos para o quarto do Ricky ouvir a palavra, mas não era para ouvir a palavra, era para ouvir a palavra do Ricky antes de ser muito devoto daquela religião. E até aquilo era uma autêntica tourada no quarto, porque aquilo começava muito bem, nós começávamos muito atentos e acabava sempre com o Ricky a expulsar-nos do quarto. Mas ele não desistia, que era uma coisa engraçada. Ele não desistia de nos tentar convencer. E pronto, aproveitando coisas de cada um, nós conseguimos trazer um bom ambiente ao grupo e fazer com que... o grupo estando bem e as pessoas dando-se melhor ou pior com uns, estando mais próximos uns que outros, que isso é completamente normal. No jogo havia uma colaboração. Claro, sim. Era excepcional. Isso notava-se, por isso é que o Boa Vista teve tanto sucesso. Sim. E o Alfredo, por exemplo? O Alfredo é outro dos que chega ao Boa Vista no ano em que eu chego a sénior também. Eu tenho uma história longa com o Alfredo. Ele vem do Rio Ave? Vem do Rio Ave. Eu creio que nesse ano vem o Alfredo, o Casaque e o Pires, que era um extremo muito rápido, um indivíduo assim muito rápido, que no Boa Vista não teve tanto sucesso, mas que era como pessoa era extraordinário. Eu acho que ele tem um restaurante na Nazaré agora até, mas era um excepcional em termos pessoais, mas não teve sorte no Boa Vista, porque eu acho que é mesmo, às vezes é uma questão de sorte. Claro, sim. Encontrar uma equipa que favoreça as características de cada um, onde se sintam bem, onde a característica de cada um se adapte mais àquele sítio
Sim, sim. Isso funciona com jogadores e treinadores. Há treinadores Claro. que são excepcionais em alguns clubes e noutros não funcionam tão bem. O Casaca voou, não é? Porque Sim. no Boa Vista atingiu um Claro, patamar de excelência. o Casaca e o Capitão Alfredo e tiveram tudo. muito sucesso. Sim, o Casaca fez uma carreira no Boa Vista, praticamente. Foi. Saiu do Rio Ave e depois esteve no Boa Vista, e depois como treinador, como diretor, o Boa Vista foi a casa dele durante muitos anos. Mas começámos com o Orota, que era excêntrico, e a minha ideia é que o Pois, Alfredo também era... O Alfredo também. De uma forma diferente, o Orota, o excêntrico fica melhor, o Alfredo assim um bocado mais, sei lá, fora da realidade muitas vezes, mas como pessoa também excepcional, Com grande coração, não é? mas a fazer coisas que por vezes ainda estão na juventude, muitas coisas que pronto, que da esfera privada e da vida particular dele, mas pronto, era o futebol da altura também, havia muito, isso acontecia muito, os jogadores também por exemplo, havia exemplos de ex-jogadores que influenciavam os jogadores que estavam a chegar porque o modelo dos jogadores, os miúdos tendem muito a imitar quem vem, e quando chegam e dão de caras com um ídolo de infância e veem o comportamento que ele tem, tendem a imitar, não é? E havia muito isso foi passando muito de uns para os outros, não sei onde é que o Alfredo foi inspirar, mas a verdade é que ele fez uma carreira excelente no Boa Vista, chegou à seleção nacional, era um excelente guarda-redes, e pronto, era uma pessoa que eu acho que isso nos clubes é muito bom, ao contrário do que as pessoas pensam. Acho que é bom porque uma equipa é mesmo feita de coisas diferentes, e é preciso mesmo haver vários tipos de personalidade e vários tipos de características até para que as equipas funcionem e se liguem. Acho que às vezes isso acontece por acaso, não é? Hoje em dia é difícil um treinador ter uma ideia e querer, não consegue, né? Vou juntar estes jogadores aqui para é difícil, só há 2 ou 3 eliminados que conseguem e que têm capacidade para exigir isso e têm tempo nos clubes para que as coisas aconteçam. De resto, quando acontece, eu acho que é um bocado por acaso. Os treinadores, há um treinador que substituiu outro, que não escolheu nenhum jogador daquele plantel, e, portanto, mas conseguiu perceber melhor quais são as características do grupo, arranjar um esquema melhor, um sistema melhor, uma forma de jogar, uma relação mais próxima ou mais afastada, e a coisa funciona. Pronto, acho que muitas vezes é isso que acontece. Transferência para o Sporting. Como é que se dá? Quem é que provoca? Como é que tudo aconteceu? Bem, a transferência para o Sporting tem uma história também, como tudo tem uma história, não é? Eu estava no último ano de contrato do Boa Vista, eu tinha um contrato muito baixo, era a minha 8ª época como profissional, mas o meu contrato ainda era muito baixo mesmo, porque eu tinha assinado um contrato de formação quando subi a sénior, de 4 anos. Os anos que eu tive no Estrela como empréstimo, eu saí e tive que renovar o contrato por mais 2 anos, eu tinha 2 anos de contrato mais, e renovei para sair, por isso eu joguei no Estrela 2 anos, mas quando cheguei ao Boa Vista tinha 2 anos de contrato ainda, com um contrato antigo e muito baixo. Uma promessa que seria revisto, nunca foi, eu já estava no final do contrato e apareceu-me alguém a falar do interesse do Sporting. E na altura eu falei, mais ou menos a meio do campeonato, com alguém do Sporting que disse que estavam interessados, mas havia apesar de não ter contrato, havia aquela, eu não sei como se chamava na altura, mas os clubes tinham, mesmo não tendo contrato, o clube que me contratasse teria que indemnizar o clube havia um esquema qualquer de compensação pelos anos do clube, aquilo dava um dinheirão. E então o Sporting foi-se mantendo muito interessado e já muito perto do campeonato, do final do campeonato, foi no ano da final da Taça com o Futebol Clube do Porto. O Boa Vista tinha muitos jogadores em final de contrato, um dos quais era eu, e o Sporting afastou-se o interesse esmoreceu. Resfriou porque o Sporting estava interessado no João Pinto também, na altura. Aliás, a história e o Sporting não queria ferir o Boa Vista, ir buscar um jogador, mesmo sendo contrato, para não criar má relação com o Boa Vista.
Jogamos a final da taça, ganhamos o Futebol Clube Porto. No dia seguinte o Major chamou os jogadores todos que estavam para renovar o contrato, renovou com todos da parte da manhã, e a mim disse-me: nós vamos almoçar. E eu fui almoçar com o Major aceitou a proposta que não tinha aceitado durante o tempo todo que tínhamos andado a negociar, desde essa época toda já me tinham feito uma proposta para renovar que eu não aceitei, e na altura não havia empresários, isto era jogador e presidente cara a cara. Ele surpreendentemente aceitou a minha proposta, e eu só tinha uma palavra, não é? Era a proposta que eu tinha feito, sim senhor, renovei por 2 anos. Isto foi numa segunda-feira. Na terça eu estava fora de casa, na altura não havia telemóveis, e ligam para a minha casa, perguntam se eu estou, eu não estou, sabiam onde eu estava, foram-me chamar: tens que ir reunir-te com o Major num restaurante que ele tinha na Zona do Foco, ele precisa falar contigo. E eu fui lá e estava o Sousa Sintra com ele. E pronto, e eles viam-me chegar e disseram: então, tu queres ir para o Sporting, não é? E eu disse: eu já tenho contrato com o Boa Vista. Disse: pois, mas vamos aqui. E fez a minha transferência ali, e a do João Pinto. Só que havia um problema: o João Pinto não estava em Portugal, estava nos Estados Unidos com a seleção, não conseguiam o contacto dele. A famosa US Cup, não é? E ficou um acordo, não sei se escrito, se é palavrado entre o Major e que o João Pinto iria para o Sporting, e a única condição que impediria isso era a vontade do próprio João, claro, não aceitar. A verdade é que o João, quando chega dos Estados Unidos, assina para o Benfica, e pronto, e nunca chegou a ser transferido para o Sporting. Sim. E eu fiquei, e eu já, pronto, a minha transferência feita-se naquele, pronto, e essa é a história da transferência, assim, de 3 anos, e vou para o Sporting, que era uma coisa que eu era um sonho de carreira, chegar num clube grande, e para mim o Sporting era dos 3 aquele que eu estava mais próximo em termos afetivos, não é? É porque eu era do Boa Vista e o meu rival era o Porto, e porque, pronto, o Benfica não era uma equipa que me dissesse muito, e o Sporting era a equipa que eu estava, e pronto, e foi essa equipa que felizmente se interessou, e eu fui para o Sporting essa época. Quem era o treinador? Era o Bobby Robson. Foi numa época onde... Também tinha chegado o Bobby Robson? Tinha chegado nessa época, exatamente. Eu entrei no ano em que contrataram o Bobby Robson. E que tal? O Robson era uma figura carismática, era nós olhávamos para o Robson e víamos víamos um treinador, víamos um pai, víamos um conselheiro. Era uma pessoa com carisma muito forte, muito emotivo, que tanto nas fases negativas como aquela brincadeira que sai do nada e que parece que surpreende toda a gente. Pronto, e efetivamente foi uma figura marcante no futebol mundial, e pronto, e trabalhar com ele é sempre uma experiência. Claro. É uma experiência. E o Barney sempre fez parte dos planos dele desde o início? Como é que foi a abordagem no início da pré-época? Quando cheguei no início, não foi fácil para mim. Senti que podia não estar no início do campeonato no 11. Eles tinham contratado, o Sporting tinha contratado o Carlos Jorge, o rapaz tinha estado no Marítimo, que vinha do Marítimo também. Tinha contratado a Stan Valks, e tínhamos o Peixe que fazia, por isso nós éramos 5, Stan Valks, 5 jogadores que disputavam, e ainda tínhamos o Bilro, mas o Bilro era muito novo. Aliás, o Bilro no primeiro, eu creio que há um jogo, aqueles jogos amigáveis de início de época, eu não sei, com uma equipa estrangeira, acho que uma Real Sociedade, uma equipa espanhola, e é o Bilro que joga o primeiro jogo até. Depois nunca mais jogou, não teve sequer um minuto de titularização, mas a verdade é que no primeiro jogo amigável foi ele que começou. E eu senti que podia não estar nos planos inicial, mas por acaso sempre foi. Eu acho que trabalhava mais nas fases, sempre trabalhava bem, eu acho que era nesse aspecto, não havia ninguém que pudesse apontar nada ao que eu fazia, não é? Pronto, trabalhava no limite daquilo que podia,
mas acho que nessas fases eu ia um bocadinho além do limite e senti, eu testava ficar a ver. Eu não era ficar a ver os outros, eu testava não jogar. Não jogar, claro. Por exemplo, eu se tivesse uma lesão e se eu não pudesse treinar, para mim era como... Sim, Se percebo. ela era uma facada que me davam. Eu mesmo lesionado às vezes treinava porque eu preferia treinar do que mesmo não estando a 100% do que ficar fora a ver os colegas a treinar. E eu entro no... Pronto, entramos na pré-época. O primeiro jogo do campeonato eu não tenho a certeza que uma equipa Estoril, não faço ideia. Ganhamos 1-0 ou empatamos 0, não tenho a certeza. Não, Tirsense 0-0. Tirsense 0-0, é capaz de ser isso? O Bob Robson não faz qualquer substituição. Pronto, mas isso é muito comum nos treinadores Sei, estrangeiros. mas cá acho que foi motivo de uma subidela. Sim, exatamente. E não sei se é logo a seguir esse jogo, se é no jogo. E ele resolve fazer mudanças na equipa, não estava satisfeito e eu Tenho entro. ideia que a seguir é com o Salgueiros e é 2-0. Ganhou o Salgueiros 2-0. E a terceira jornada que é a vitória 4-3 ao Famalicão, será? Não, eu acho que esse jogo é mais para a frente, o Famalicão. É. Okay. Não, mas eu entro e pronto, e fixo-me na equipa. E depois Com quem já agora? É o Barney? Eu não sei se a primeira dupla que faço, que é Seco Valde, que Seco o Peixe. O Carlos Jorge é que ficou mais, pronto, a partir daí ficou mais fora das opções. O Carlos Jorge sei que jogou no primeiro jogo, não sei se jogou no segundo, ou não sei, não tenho bem percebido. Sim. Mas o que é que ele fazia? O Robson punha ou o Peixe a central e o Valks a médio, sim. ou às vezes punha o Valks a central comigo e o Peixe a médio. Verdade. Dependia do adversário, claro. Da leitura que ele fazia para o jogo. Sim. E foi mais ou menos que funcionamos assim quase durante toda a época, quase até ao final da época. Quando chegamos ao final da época e após a eliminatória do Boa Vista, que há ali na reta final do campeonato, não sei se 2, 3 jogos, não faço ideia, eu já não jogo. Porque a seguir ao jogo com o Boa Vista houve um incidente, não sei se isso teve alguma influência, também já não interessa, já passou. Nós ganhamos 4-0 ao Boa Vista, um sábado à tarde, e eu saio da porta de Ezá e vejo o autocarro do Boa Vista e, naturalmente, vou ao autocarro cumprimentar os meus ex-colegas, os companheiros, e as pessoas, os adeptos do Sporting que estavam à espera dos jogadores e tudo, claro. Tudo num clima muito de festa, pacífico e tal. Quando é a eliminatória para a taça, nós fomos eliminados, eu saio já à noite, não é? Alguns adeptos a contestar a equipa, nós fomos eliminados numa meia-final da taça, em casa, por uma equipa como a Boa Vista, que supostamente nós deveríamos ganhar, e eu saio, vejo o autocarro do Boa Vista e faço exatamente a mesma coisa que fiz anteriormente. Bem, aquilo... começaram a me insultar, houve ali um ligeiro sururu. Eu tranquilamente saí, não é? Fiz o que tinha a fazer, saí. A verdade é que depois desse acontecimento e depois de nós termos perdido o objetivo da taça, claro. E no campeonato já não tínhamos hipótese de chegar ao título, eu tive ali 2, 3 jogos que fico fora da equipe, não é? Nós vamos para uma digressão à África do Sul e a Moçambique, e quando chego sai uma notícia no jornal que o Sporting estava interessado no Ivkovic, no Lemaites e no Costinha, que eram os guarda-redes do Boa Vista. Queriam um guarda-redes porque na altura o Ivkovic era o nosso guarda-redes, estava já a entrar numa idade avançada, eles procuravam urgentemente um guarda-redes, encontraram 2, o Major teve a habilidade de negociar os 2, um com um futuro radioso, que era o Costinha, que era internacional sub-21, e o Lemais, que era uma figura já consagrada. Sim, claro. E eu leio que é possível que possa haver transferência de jogadores na troca, porque assim como tinha havido quando eu fui para o Sporting para baixar a bola da transferência, na altura que eu vim para o Sporting, foi o Venâncio, o Litos, lembro-me, sim. E o Tozé, salvo erro, para o Boa Vista, foram os 3. Okay. E então era uma forma de baixar o valor da transferência, não é? E eu, há um zum que eu percebo que eu possa estar. Então o Boa Vista, o Sporting entrou, acho que segundas, também não sei se será exatamente assim, mas a história que para mim foi a que me contaram, tentou negociar o Carlos Jorge para o Boa Vista com um empréstimo, que tinha jogado menos durante a época.
mas o Boa Vista exigiu o meu regresso. Só venderia. E eu, na altura, eu tinha contrato mais 2 anos com o Sporting, tinha assinado um contrato de 3 anos. Achei que aquele orgulho que às vezes atrapalha, não é? Eu que tinha demorado tanto tempo a chegar a um clube grande e que estava feliz da vida e estava satisfeito, Queria mais. Achei que não, sim, que não queria. Poderia ter dito não, eu não aceito, arranjem outra solução, eu tenho um contrato, fico aqui. Mas achei que me estavam a desvalorizar ao envolver na troca e não criei nenhum obstáculo. Disse, não, mantenho-se, se mantiverem o meu contrato em termos salariais, se é isso que estão dispostos a fazer, se é mais importante para o Sporting a contratação dos guarda-redes e não vem nenhum problema em me dispensar, eu vou. E devia ter feito o contrário, mas não fiz. Mas pronto, não estou arrependido também. Claro. É o que é. E eu estou aqui, podia não estar. E pronto, e voltei para o Boa Vista. E a minha história no Sporting acabou, apesar de ter feito praticamente quase todos os jogos da época no Sporting. E já agora, Robson implica Mourinho também. Sim, era como é que era Mourinho há 30 anos? Esse foi o primeiro ano que ele trabalhou com o Robson. Ele entra com o Manuel Fernandes, e o Mourinho. O Mourinho fazia a tradução. Na altura era assim, eu lembro-me de alguma coisa, alguma intervenção. Na altura não me parece, não me lembro que ele tivesse intervenção no treino, até porque estava a começar, não era fácil isso acontecer, não é? Foi criando ali uma relação mais próxima com o Robson e foi essa relação provavelmente que o levou depois para o Porto e para o Barcelona e para toda aquela história que todos conhecemos, não é? Mas pronto, na altura era o trator, como nós, como era designado até pela estrutura, não é? E pronto, e foi ali que começou a história dele e ainda bem que começou porque, pronto, deu na carreira que deu, não é? E última pergunta sobre esse Sporting já agora, e já que falámos de tantos jogadores, Figo. Jogou com o João Pinto no Boa Vista e depois jogou com o Figo no Aliás, Sporting. essa equipa era recheada de extraordinários jogadores. Acho que o único que era uma coisa muito grande era a juventude da equipa, não é? Tínhamos o Nelson e o Marinho na lateral direita, o Torres na esquerda e o Leal na lateral esquerda, depois era o Peixe, o próprio Bilro, era um miúdo. Eu acho que era o terceiro mais velho da equipa, tinha 26 anos, era o Ivkovic, o Stan Valks, e a seguir creio que era eu. Depois tinha o Yordanov muito jovem, o Balakov também já não tão jovem, mas ainda muito jovem, o Figo, o Amaral, o Filipe, o Poejo, o Porfírio, o Jukoviak, o Cadete, tudo gente muito nova, alguns mais novos, outros menos, mas tudo gente muito nova. E eu hoje olho para as equipas do futebol europeu e na altura não se via equipas, não há muitas equipas que têm 2, 3 jovens na equipa que cheguem ao topo da Europa, são todos consagrados, ou os jovens que têm são aqueles mesmo fora da caixa e que já compraram outros clubes. E acho que esse era o nosso principal problema. A juventude era uma equipa desequilibrada porque faltava equilíbrio, aquilo que nós falámos, não é? Tinha demasiado peso de um lado, do lado da juventude, e faltava-lhe um peso, aquele peso da experiência da voz de comando, de lidar com o stress da competição, tudo isso que era fundamental. Mas o Figo era diferente, não era diferente na altura em termos de rendimento. O Figo era um jogador muito personalizado. Era uma das coisas que eu facilmente detectei nele, é que o Figo, por muito mal que jogasse, ou por muito mal que o jogo lhe corresse, ele queria sempre a bola. Não era o tipo de jogador, que isso é muito comum, é difícil encontrar jogadores como esse, que perdem um lance, perdem 2, 3, 4 e querem perder o quinto e perdem o sexto e o sétimo até onde for. E ele nunca se escondia do jogo. Quanto mais a plateia o assobiava, mais o Figo pedia a bola e mais dificuldade tinha em fazer, porque o Figo tinha, na altura, acho que a parte física do Figo ainda não estava naquele ponto que depois veio a estar, mas a cabeça já estava. E então ele tentava fazer, mas não conseguia. Driblava, ganhava vantagens, mas rapidamente os adversários compensavam essa desvantagem. E ele voltava para trás, ia para a frente, e insistia, chegia até perder a bola. Aliás, ele teve alguns problemas até em alguns jogos para sair do estádio, não é? Porque o público assobiava, mas o Figo jogou sempre. Acho que não marcou nenhum golo nessa época, que é uma coisa
Quem olha para o Figo, se o Figo não marcou nenhum golo uma época inteira, não marcou. Eu não tenho a certeza absoluta, mas não devo estar muito longe da verdade. Sim. Mas acho que não marcou, essa é a ideia que eu tenho. Mas à medida que o Figo foi crescendo em termos físicos, em termos de maturidade, aquilo começou a ser uma máquina. Claro. Não é? E hoje em dia eu acho que o Figo até neste imaginário, nesta conversa sobre quem é o melhor jogador português, fica um bocado longe das conversas. Bem o Eusébio, o Ronaldo, o Futuro, não sei o quê. E o Figo, para mim, está muito próximo do Ronaldo e do Eusébio. Porque o Figo fez uma carreira excepcional do princípio ao fim, desde que, pronto, esse ano foi o arranque. Sim, claro. E depois, a partir daí, eu lembro-me que pouco tempo depois, não sei se foi no ano seguinte, se foi 2 anos depois, há um Boa Vista Sporting no Bessa, em que o Figo estava numa forma que o Manel Zé que nunca tinha feito até essa altura. Fez uma marcação individual ao Figo, foi o Caetano que foi marcar o Figo, aquilo foi um fartote, porque aquilo, o Caetano, logo na primeira jogada, levantou o Figo, depois veio à base e acho que deu 2 nós ao Figo também. O Figo deu 2 voltas no ar, foi assim que começou o jogo no Bessa. E o Figo nunca se escondeu, até chamava o Caetano, anda a marcar. E o Caetano dizia, pá, gosto muito de ti, mas pá, são ordens, vais ter que levar comigo até ao fim. A sorte foi que o Manel Zé o substituiu ao intervalo, porque eu acho que ele tinha vindo para a rua. E o Figo já estava a dar indicações que ia ser um jogador fora de série, não é? Porque já era quase imparável nessa altura. Claro. E depois chega o Barcelona, faz o que faz, chega o Real Madrid, faz o que faz. E depois manteve, que eu acho que é isso que é o que eu admiro, porque quando se fala muito dessa discussão, quem é o melhor jogador? É uma questão pessoal, há pessoas que gostam mais de uns, outros gostam mais de outros. Mas depois o que eu assim, quem foi que teve melhor rendimento durante muito tempo? O Ronaldo, o Messi, são indiscutivelmente os melhores de sempre. E o Figo acho que vem logo atrás, porque eu acho que eu não me lembro de uma época do Figo em que o Figo tivesse um abaixamento de forma. O Figo foi sempre decisivo em todas as equipas que jogou até ao fim da carreira. É verdade. E isso foi para mim extraordinário. Eu acho que o Figo, nos tempos atuais, acho que as pessoas já não se lembram bem do que era o Figo quando estava no topo da carreira. É verdade. Pedro, obrigado por tudo, pela sua contribuição espetacular. Adorei muitas histórias curiosas, sobretudo do grande Boa Vista, que é preciso também levar estes clubes para a rádio e levantá-los, não é? Mais do que Benfica, Porto e Sporting, que são tão falados, e ainda bem que teve em tantas fases. Sim, olha, de Boa Vista. Outro clube que representei, o Bolonenses, que foi um clube que adorei representar. Tivemos uma época extraordinária na primeira fase, na primeira época que lá estive, e que é um clube também que eu gosto muito e que acho que também gosto, sim, que é um histórico do nosso país e que acho que faz falta ao futebol também. Temos que trazer cá elementos do Bolonenses, acho bem. Obrigado pela dica. Obrigado, Pedro. Grande abraço. Até o próximo jogo de palavras, já sabe, é seguir rr.pt e no YouTube também. Obrigado, até para a semana.